O Senhor é a nossa fonte inesgotável de tudo que precisamos. Seja de coragem, alegria, disposição, recursos, fé, poder. Nós encontramos tudo em Cristo Jesus. É nele que está toda sorte de sabedoria. É nele que nós podemos encontrar ânimo, força e disposição. O Marco ele compartilhou um pouco da angústia desse tempo. O texto de Mateus 6 fala muito sobre isso. É a angústia desse presente século que as pessoas, e que nós, eu me incluo, temos como maneira natural isso que acontece. A gente fica angustiado facilmente. Por quê? Porque depois que passou o ano novo, que você deita a cabeça no travesseiro e vai pensar nas contas que você tem para pagar, e aí você se deixar dominar por isso, você vai esquecer de Mateus 6:33. E vai ser difícil crer que Deus vai fazer todas as coisas e que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem falado. Mas quando nós olhamos primeiro para o Senhor, contemplamos o Senhor, vemos a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? É Cristo na cruz do Calvário. E buscamos em primeiro lugar o seu reino. Certamente nós encontramos força e disposição. Irmão e irmã, quando você estiver desanimado demais, quando as coisas estiverem bastante difíceis na sua vida, tire um tempo para buscar a presença de Deus. Um dos alvos pessoais da minha vida para esse ano de 2018 é ser constante na busca da presença do Senhor. E a minha constância que eu quero buscar nesse ano, ela é diária e ela é 24 horas por dia. Eu tenho pedido ao Senhor para ser alguém que, como diz as Escrituras, ora sem cessar. Ora o tempo todo, não importa o que esteja fazendo, não importa onde esteja. Está na praia, na rua, na praia, no campo, na igreja ou em qualquer lugar. Não importa na roda ou no lugar que eu esteja. Eu quero orar o tempo todo. Eu quero ter essa conexão espiritual com o Espírito que habita em mim. Porque se eu viver esse padrão, certamente eu vou ser alguém mais feliz, mais frutífero, mais exitoso, mais próspero naquilo que eu tentar fazer, e o Senhor vai abençoar e vai haver bênção de Deus na minha vida. Então, que você tenha essa disposição, sabe, de tomar um tempo, além desse tempo constante de oração no seu dia, mas de investir que sejam alguns minutos possíveis no seu dia, porque isso vai te trazer sede, fome, e isso vai te fazer cada vez mais querer despender mais tempo para isso, porque isso te atrai para o Senhor. Mas você sabe qual é o melhor resultado disso? O melhor resultado é o bem-estar que se tem quando você está perto do Senhor o tempo todo. Não tem resultado melhor do que esse. A gente está sempre querendo fazer coisas para dar resultado, sim ou não? Alguém faz alguma coisa aqui sem querer resultado? O melhor resultado que a gente pode ter é estar bem na alma, ter paz com o Senhor. E ainda que a gente esteja no meio da guerra, ter paz com o Senhor só é possível imergido na presença dEle. Se não estivermos imergidos na presença do Senhor, não teremos paz. Dentro dessa linha que venho falando com os irmãos, desde o último culto do ano, sobre planejar, pensar a vida, pensar em propósito de vida, nos seus alvos pessoais, eu quero falar rapidinho hoje como ser frutífero, como ser ativo e frutífero na casa de Deus. Você quer saber a receita para isso? Aleluia. Ser ativo e frutífero. Quantos querem ser ativos e muito mais ativos em 2018 do que foram em 2017? Digam amém. Aleluia. E frutífero. Glória a Deus. Antes, eu quando tive a oportunidade, antes de falar aqui com os irmãos, eu de certa forma dei boas-vindas a alguns irmãos, estavam viajando, enfim. Tem alguns irmãos que nos visitam, tem uma família toda aqui que estava no culto do dia 31 conosco, eles estão nos visitando. Eu até perguntei para ele na saída o nome dele, o irmão Paulo, está ele, a esposa, as filhas. É Paulo, não é isso? Acertei seu nome. Você é bem-vindo aqui. Eu vejo algumas pessoas mais que estão nos visitando. Eu quero dizer que você é bem-vindo aqui. É muito bom receber você junto conosco para cultuarmos ao Senhor. É uma grande alegria, como igreja, estarmos reunidos. O nosso propósito aqui é adorar o Senhor juntos. Isso tem muita força. Na igreja é o que Deus planejou para esse tempo, para a dispensação da graça, para que nós pudéssemos, como igreja, prevalecer contra as portas do inferno. Nós entendemos que essa prevalecência vem de ser igreja. Então, por isso que é bom estar aqui congregar. Nós temos essa noção que somos igreja, quando olhamos do nosso lado e falamos, eu sou igreja, mas junto com a Valéria eu sou igreja. Somos igreja, eu junto com o Eduardo somos igreja. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e falar, somos igreja juntos, uau!
Que coisa maravilhosa. Então é bom estar aqui cultuando com você. Diga isso para o seu irmão, para a sua irmã. Glória a Deus. Eu quero falar rapidamente sobre a vida de Pedro. O apóstolo Pedro. Eu lembro que há 1 ano atrás eu compartilhei uma palavra, no final do ano de 2016, que falava sobre a humanidade de Pedro. Quem lembra dessa palavra? Alguns irmãos lembram. Foi poderoso porque marcou minha vida quando aprendi sobre aquilo, quando compartilhei sobre aquilo. A humanidade de Pedro que fica muito explícita em 2 situações idênticas da vida dele. Quais foram essas 2 situações? As 2 grandes pescas milagrosas. Uma acontece logo no início do seu relacionamento com Jesus Cristo e outra acontece no final, quando Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou. E aí ele tem de novo uma experiência com Pedro. Jesus tendo uma experiência, Pedro tendo uma experiência com Jesus de uma pesca maravilhosa. E a gente vê isso lá em João, vê em Lucas, narrado de maneira preciosa e linda. Mas, tomando como exemplo, para nós olharmos um pouquinho de como é que foi a vida de Pedro, eu quero ler o que ele escreveu em uma de suas cartas, lá de primeira de Pedro. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se nós pudermos projetar. A 1 de Pedro, no capítulo 1, vamos ler os versículos 3. Não, vamos ler os versículos 5. Versículo 5 até o versículo 9. Versículo 5 até o versículo 9. Está projetado aí, né? Eu vou ler aqui, minha versão, acho que ela é um pouquinho diferente. Revista e atualizada, a minha. Eu acho que essa que está aí projetada é revista e corrigida. Olha só o que diz lá o versículo 5 do capítulo 1. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Preste atenção. Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos. Olha só o que Pedro está dizendo aqui. Versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, presta atenção aqui, eu não vou ler o versículo 9 ainda, mas já lerei. Mais uma vez, enfatizo algo com os irmãos. O que Pedro está dizendo? Que nós precisamos, o que o texto nos mostra? Que nós precisamos ser frutuosos ou frutíferos, ativos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda fonte está nele. Então, quanto mais dele você conhece, mais frutífero e mais ativo você se torna. E olha o que ele diz no versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Diga comigo, é cego. Diga mais forte, é cego. Vendo só o que está perto. Diga, vendo só o que está perto. E esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Outrora aqui do original grego, palai, que significa de muito tempo atrás. Então, olha só, de novo, versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, dos seus pecados de muito tempo atrás. Então, o que Pedro está falando aqui para nós? O que Pedro está ensinando aqui? O que a Bíblia, o que Deus, através desta palavra, está ensinando-nos? É muito claro. Há uma chave espiritual para que nós não sejamos nem infrutuosos e nem inativos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem é assim? Aquele a quem estas coisas não estão presentes, que coisas? A fraternidade, o amor, a piedade, a perseverança, o domínio próprio, o conhecimento, a virtude, a fé. Quem não tem essas coisas em si,
Olha só, versículo 9, de novo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, ele é cego. Por que ele é cego? Porque ele só vê o que está perto. Porque ele se esquece daquilo que está longe, que já ficou muito tempo atrás. E o que é que ficou longe, que está muito tempo atrás? O perdão, a purificação dos nossos pecados. Por que Pedro escreveu isso? É sobre isso que eu quero falar contigo. A primeira pesca maravilhosa, quando você olha para a Bíblia, lá nos Evangelhos, Jesus ressuscitou e apareceu 3 vezes, consecutivamente. No primeiro aparecimento, ele apareceu para quem? Para Maria Madalena, para Pedro e para os discípulos, que estavam lá na casa, com medo dos judeus. Todo mundo lembra disso? Na segunda vez, no segundo domingo, ele apareceu novamente para os discípulos, mas dessa vez, quem está junto na cena? Tomé. E Tomé está diante do Senhor. E é quando Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Ele toca em Cristo. E no terceiro domingo, o Senhor ele aparece para os discípulos no Mar da Galileia. Nessa terceira aparição é que acontece a segunda pesca maravilhosa. Jesus está sentado na praia. Eu não vou ser muito detalhado nesse texto como um todo, mas Jesus está sentado na praia com uma fogueirinha pronta. Já tinha pão e peixe preparado. E aí ele deve ter só dado um... Ei! Ou fez um assovio lá da praia. Ou fez um... E eles não tinham pescado nada ainda. Mas aí, depois que eles obedecem à ordem do Senhor de novo, jogam a rede. A Bíblia fala que a rede deles, está lá em João capítulo 21, ela se encheu de mais 150, acho que 153 grandes peixes que os discípulos não conseguiriam puxar. E aí Pedro, ele percebe quem está lá na praia. Ele pula na água. A Bíblia fala que ele bota a roupa, porque ele estava sem roupa pescando a noite toda, pula na água. Ele não espera o barco, não espera organizar as coisas, não fala para os amigos, vamos tomar o remo na mão, solta o cabo da nau. Não, ele pula sem falar nada, bota a roupa dele e vai correndo ao encontro do Senhor, porque o coração dele bateu mais forte na hora que ele percebeu quem estava naquela praia. Então, o que isso, no momento final da dispensação ali de Cristo com eles, o Senhor tinha morrido, tinha ressuscitado, em pouco tempo seria assunto aos céus, deixaria a promessa do Espírito e da sua volta para buscar os salvos. O que isso fala-nos a respeito da atitude de Pedro? Pedro teve 2 revelações progressivas do Senhor Jesus. Nós aprendemos ao longo da vida. E ao longo da vida nós vamos crescendo em revelação. O apóstolo Pedro, ele ensina isso aqui nesse capítulo 1 de 1 Pedro que eu li com vocês. Tendo essas coisas e aumentando essas coisas. Aumentando fala do quê? De uma progressão de conhecimento, de revelação do quê? Do amor de Deus, da fé que pode crescer no seu interior, da piedade, da perseverança, do domínio próprio. Não é assim que acontece na nossa vida? Quando você conhece o Senhor pela primeira vez, e quando você tem uma experiência com Ele, você começa a ser transformado. E Pedro, nesse momento da segunda pesca maravilhosa, ele já era um homem completamente transformado. Mas se nós formos lá na primeira pesca, ao invés de pular do barco, sair nadando e ir correndo ao encontro do Senhor, ele se assusta quando ele vê a rede cheia de peixes. E ele fala o quê para o Senhor Jesus? Senhor, afasta-se de mim porque sou pecador. Não dá para ficar perto de um homem que faz um negócio desse tamanho. Eu não consigo, não dá. Senhor, afasta-te de mim. E aí você vê o decorrer da história da vida dele, como ele cresceu, irmão e irmã, moço, moça, jovem, criança que me ouve. Deus ele vai se revelar paulatinamente de uma maneira maior para você. E você vai ter aumentado em você, no decorrer dos dias, a sua fé, o seu domínio próprio, a sua confiança de que a palavra dele não falha e é verdadeira. Ainda que o caos possa estar à sua volta, ainda que não tenha esperança, ainda que falte dinheiro, falte recurso, falte amor, falte relacionamento, ainda que você acha que está tudo errado à sua volta, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está forjando o caráter dele em você, e você vai estar parecendo com Cristo cada dia mais, e vai estar aumentando em você tudo isso. Ou não é assim que acontece?
Tem algum exemplo aí perto de você, na tua célula, na tua família, que você fala, uau, como essa pessoa cresceu no domínio próprio? Antes, se você pisasse no dedão dele, segura, porque ele não ia levar o desaforo para casa. Mas agora ele está até aguentando pisão no dedão. Por quê? Porque tem aumentado. Mas qual é a chave para isso, pastor? O que você está querendo dizer? O que vai me fazer ser mais frutífero? O que vai me fazer ser mais ativo? É a revelação certa de quem é o Senhor. Qual era a primeira revelação de Pedro? A primeira revelação que Pedro teve a respeito de Jesus foi a revelação da santidade. Senhor, afasta-se de mim porque sou pobre pecador. É fato que quando nós vemos a santidade de Deus, nós nos sentimos muito pequenos. Ou alguém aqui se sente comparável a Deus? Quando nós vemos o tamanho dos atributos de Deus e o vemos em Cristo Jesus, porque ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Nós ficamos impressionados com tamanha compaixão pelo pecador, com tamanho amor pela humanidade, com tamanha fé, com tamanha sabedoria, com tamanho conhecimento de Deus, com tamanho poder para agir nos milagres, nos sinais e nas maravilhas. Quando você olha isso, você fala, uau, meu Deus! Com tamanha percepção da voz do Pai. E o que nós mais precisamos conseguir é ter percepção da voz do Pai pelo Espírito em nós. E quando nós olhamos para o tamanho da santidade de Deus, nós nos sentimos muito pequenos, e foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Naquele momento, discípulo de Jesus Cristo, começando, aliás, ele nem estava, a coisa não tinha nem começado ainda. Deus só fez algo para mostrar para ele, olha aqui. Mas o Senhor tinha o mesmo coração, mas ele ainda não havia nem começado a aprender aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Então ele teve no coração dele temor. A tendência natural do homem é perceber a santidade de Deus, mas é preciso de revelação pelo Espírito para perceber e ter revelação do amor. A santidade de Deus é fácil ser percebida. Até o ímpio olha e fala, uau. Deus é santo demais. Lê os 10 mandamentos que você vai ver o tamanho que Deus é santo. Os fariseus conheciam a santidade de Deus. Qualquer homem natural conhece a santidade de Deus. Por quê? Pelo simples fato de conhecer a Deus, de que conhecer a Deus é ver a luz de Deus brilhando na nossa consciência. Deus não rouba, não mata. Deus não é imoral. Deus não é injusto. Deus não é profano. Deus não mente. Então, quando você vê essa luz brilhando na tua consciência, você se sente miserável mesmo. Quem é você? Quem de nós aqui não tem pecado? Quem que aqui pode dizer que a santidade de Deus não o impacta? Mas sabe o que é santidade? Santidade significa separação. Diga comigo, separação. Diga a pessoa do seu lado, separação. Glória a Deus. Significa que quando o mundo está... Presta bem atenção o que é ser separado. É não ser comum. Quando o mundo está atribulado, você está em paz. Significa que no lugar onde todos são comuns, você resplandece a luz de Cristo Jesus. Aleluia. Significa que no lugar onde todos aqueles que estão deprimidos, você é o único que expressa alegria. Significa que no lugar onde você está, onde todos têm práticas que não agradam o coração de Deus, como alguém que é santificado todos os dias e cresce pela experiência que tem com o Espírito Santo de Deus, todos são profanos, todos são imundos, há muita sujeira por todo lugar que a gente passa, mas nós somos incomuns, nós não somos comuns. Isso é santidade. E santidade, eu lembro que eu compartilhei isso ano passado só com os homens aqui. Santidade tem gradação. Você tem aquele que é mais ou menos santo. Sim ou não? Tem. É diferente de ser justo. Quantos justos nós temos aqui? Digam amém. Eu sou justo, você é justo em Cristo. Por que você é justo? Porque você creu no sacrifício do Calvário e você está em Cristo. Então você é salvo em Cristo Jesus. Agora, por que uns são mais santos do que outros? Porque uns se separam mais do que outros. Ponto. Então, quando você vai se comparar à santidade de Deus, não dá para comparar. Você vai se sentir pequeno. Mas Deus está nos levando num processo de crescimento. E isso não é para que você fique comparando. Olha para a pessoa do teu lado e fala, uau, como você está precisando ser santo mais, hein, irmão ou irmã? Você nem falou isso, né?
Olha para mim que você vai ser mais santo. É esse o propósito? Não. Você sabe como é que você vai ser mais santo? Quanto mais você olha para o Senhor. Por quê? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 diz que quanto mais eu contemplo Ele como que por um espelho, eu sou transformado de glória em glória. Com o rosto desvendado, a saber que esse véu que vem do rosto é a lei, na qual o pecado encontra força. Mas no amor de Deus, que é Cristo Jesus, aleluia, a sua justiça, nós somos transformados. Então Pedro naquele momento, ele ainda só viu a santidade de Deus. Portanto, ele não conseguiu estar perto do Senhor. E o contrário de santo, então, não é ser pecador, é ser comum. Diga, o contrário de santo não é pecador, é comum. Quando você entende isso, irmãos, você anda num outro nível de fé. Sabe por quê? Porque presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Toda vez que você olhar para a santidade de Deus e para si, você não consegue crescer em fé. Mas toda vez que você olha para o amor de Deus e para si, você cresce em fé. Eu vou falar de novo. Porque toda vez que você olha para a santidade de Deus e para si, não é olhar para a santidade de Deus que é o problema, é olhar para si. Você não tem ousadia para chegar no trono da graça. Mas quando você consegue olhar para Deus e olhar para o seu amor, sabendo que Ele é santo, você consegue enxergar o amor de Deus. Você consegue achegar-se a Deus e caminhar em fé. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Nos versículos 11, lá no versículo 11 de João 21, a gente lê o seguinte: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Olha só o que a Bíblia está falando no versículo 11. Ele foi lá e arrastou os 153 grandes peixes, que a rede, mesmo com grande peso, a rede não se rompeu. Outro milagre. Por quê? Porque a rede deveria ter se rompido com o tamanho daquele peso. Mas a rede não se rompeu. Mas peraí, só Pedro arrastou. Os outros discípulos não arrastaram a rede para fora da água, para fora do barco, para pôr ele em terra firme. Mas no versículo 6, a Bíblia fala que os outros discípulos não conseguiam nem puxar as redes. Que coisa tremenda. Sabe do que isso nos fala? Isso aqui, João capítulo 21, é Pedro revelado do amor de Deus. Segunda pesca maravilhosa, ele entendeu o amor. Então ele fez coisas que ele nem sabia que podia fazer, com o corpo dele. Ele se moveu em fé em outro nível, porque ele entendeu o quanto ele era amado por Deus. Ele se pôs a fazer aquilo que ele jamais faria se ele não entendesse o tamanho do amor de Deus. Ele chegou cansado, eu imagino, na praia, depois de ter nadado com toda a roupa dele. E os discípulos vieram andando com o barco atrás, puxando com muito esforço aquela rede, cheia daqueles peixes. Quando chegou, que ele viu que era Jesus, ele deve ter falado: vem, 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 é Jesus que veio ter conosco de novo. Mas tem uma coisa que aconteceu muito preciosa. Pedro, ele tinha pisado na bola feio. Quem lembra o que aconteceu com Pedro um pouco antes de Jesus morrer? Primeiro, antes de ele negar Jesus 3 vezes, o que ele fez? Bateu no peito e falou assim: Senhor, esses caras aqui tudo pode trair, mas eu jamais vou fazer isso. Olha para a cara deles, olha o Danilo, esse aí pode trair sim, mas eu não. E aí Jesus olhou bem no olho dele e falou assim: Pedro, ainda que o galo cante, antes que o galo cante a terceira vez, você vai me negar. Antes que o galo cante uma vez, você vai me negar 3 vezes. E aí a Bíblia fala que o galo cantou quando Pedro tinha negado Jesus pela terceira vez, e que quando isso aconteceu, ele chorou amargamente. E aí Jesus, você sabe toda a história da crucificação, Jesus foi crucificado. Mas quando Jesus ressuscitou, ele teve com Maria Madalena e ele falou assim: vai falar para os discípulos e para Pedro me encontrar. Eu quero vê-los. Irmãos. Aí, tem 2 versículos bíblicos que mostram isso que eu vou falar agora. Deixa eu os encontrar. Lucas 24, 33 e 1 Coríntios 15, 5 nos mostram claramente que Jesus teve um encontro pessoal com Pedro antes da segunda pesca maravilhosa. Olha só o que diz Lucas 24, 33 e 34.
Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, Pedro. E 1 Coríntios 15:5 diz assim: apareceu a Cefas. Cefas é o aramaico equivalente para Pedro. E depois aos 12. Apareceu a quem primeiro? A Cefas. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então Paulo fala na igreja de Coríntios que Cristo apareceu primeiro para quem? Para Pedro, para Cefas. Irmãos, nesse encontro pessoal, nesse momento de ter com o Senhor arrebentado, Jesus podia ter falado: ó, você vai sair do ministério, Pedro. Você me negou 3 vezes. Você bateu no peito, disse que não era um traidor, que não ia fazer aquilo, mas você o fez. Jesus vai lá e abraça, prepara pão, peixe, o recebe. Ele se sentiu profundamente amado pelo Senhor. No momento em que ele corre para a margem do mar, para abraçar o Senhor, ele já tinha revelação do amor de Deus. E aí o que o Senhor fala na sequência para eu terminar? Aquilo que eu quero compartilhar hoje. O Senhor fala: Pedro, então apacenta os meus cordeirinhos. Pedrão, a coisa deu errado até o momento. Você foi infrutífero até o momento. Você foi alguém que não perseverou até o momento. Você não foi ativo quanto necessário era ser até o momento em que você não tinha revelação do tamanho do meu amor por você. Você só sabia que eu era um Deus santo, mas hoje você conhece o meu amor. Como você conhece o meu amor, então apacenta os meus cordeirinhos. Vá e dê muito fruto, Pedro. Eu quero ler de novo com você o texto de 1 Pedro, capítulo 1, para nós encerrarmos, o versículo 8 e 9. Porque estas coisas, aliás, eu vou ler o texto inteiro, porque eu acho que traz mais luz. 2 Pedro, irmãos, me perdoem. Eu estou falando primeiro desde o começo? Por que vocês não me corrigiram antes? Vocês estão deixando eu errar para ficar tudo gravado errado. Vocês estão me querendo me ver dar... Ah, mas era só falar, não achei, pastor. Tem alguma coisa errada aí. E eu estou com a Bíblia aberta em 2 Pedro, falando 1 Pedro. Oh, Jesus. Me perdoe, irmãos. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Olha só, eu acho que quando a gente lê, depois de meditar um pouquinho, toda vez que você lê um texto bíblico e meditar nele, depois lê o texto bíblico de novo. Você tem mais luz a respeito daquilo que está falando lá. Quero ler com você o versículo 3 de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Olha lá. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Porque isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Preste bem atenção. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de muito tempo atrás. Você quer ser ativo e frutífero? Lembre-se do amor de Deus, Ele te perdoou muito. Não me vem à cabeça agora qual que é o endereço, mas tem um versículo que diz que a quem muito perdoado, muito ama. Normalmente os novos convertidos, quando aceitam o Senhor, eles querem trabalhar muito. Já viu alguém assim? Eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso falar disso. Por quê? Porque
O camarada, ele não tem consciência do quanto que ele pecou, ele tem consciência do quanto é que ele não foi para o inferno por causa de ter feito tanta coisa errada. Tem gente que tinha que ter ido para o inferno umas 10 vezes. Tem gente que se sente assim, fala, eu tinha que ir para o inferno. Eu tinha que ir para o inferno. Eu já vi gente falar isso. Eu tinha que morrer. Eu não merecia. Mas a graça me alcançou. Esse cara ama demais. Ele ama o pecador, ama o perdido, ama aquele que está lá fora, ama as pessoas, ama você. Te beija, de vez em quando baba no seu rosto. Por quê? Porque ele foi muito perdoado. Isso é poderoso. Porque ele entendeu o amor de Deus. Ele passa a ser alguém ativo e frutífero. Existem muitas chaves espirituais que nos levam a crescer. Mas, na minha opinião, essa é a mais forte delas. Sentir-se amado. Saber que é amado pelo Pai. Desemboca num monte de coisa que vai fazer você ser alguém frutífero e ativo na presença de Deus. Fique de pé no seu lugar e eu quero orar junto com você nessa noite.